Convido-os para abrir a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 9, a partir do versículo 35. Assim está escrito: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Graças a Deus. Eu quero falar nesta noite, meus irmãos, sobre as características do ministério de Cristo. Perceba, começando aqui de trás para frente, que Jesus, ele reconhece, já nos seus dias, as dificuldades que a sua obra, ela tem, pela deficiência de pessoas habilitadas para a realização do seu trabalho. Então ele se compadece da multidão, porque o texto diz que a multidão era numerosa, cada uma com uma dificuldade, cada uma demonstrando uma necessidade, e o texto diz que Jesus compadeceu-se da multidão, porque a multidão ela andava semelhante a uma ovelha que não tem pastor, ou seja, essa multidão ela era totalmente vulnerável, porque nos dias de Jesus, irmãos, uma ovelha peregrinando, sem os cuidados do pastor, era uma ovelha que seria uma presa fácil para os predadores, para o lobo, ou para qualquer outro tipo de animal que tinha essa característica de predador. E Jesus identifica, naquele grupo de pessoas que vinham ao seu encontro, como pessoas necessitadas, que caminhavam como uma ovelha sem pastor. Eu quero chamar a atenção, porque o evangelista Mateus, quando ele começa a descrição do evangelho que ele escreve, do capítulo 1 ao 4, Mateus ele vai fazer uma breve apresentação de Jesus Cristo. Então, nos primeiros 4 capítulos, Mateus ele traz um preâmbulo da pessoa de Jesus, do seu nascimento, dos acontecimentos iniciais. No capítulo 5 ao 7, Mateus ele fala dos princípios de Jesus Cristo. Haja vista que no capítulo 5, 6 e 7, que está registrado aquilo que nós conhecemos e que ficou notoriamente sabido como sendo o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. Então, no Sermão da Montanha, Jesus ele apresenta os seus princípios, O que os seus seguidores deveriam seguir, quais deveriam ser o comportamento daqueles que tornariam seguidores de Cristo, quais deveriam ser o comportamento deles a partir daquele momento. E entre o capítulo 8 e o 9, Mateus ele vai apresentando o poder de Jesus Cristo. Então veja que se nos capítulos iniciais, entre o 1 e o 4, Mateus ele apresenta Jesus como rei, como o Messias que haveria de vir, entre o capítulo 8 e 9,
Mateus ele relata 10 milagres realizados por Jesus, com o objetivo de corroborar com a afirmação anterior que Mateus estava fazendo, de que ele é o Messias que haveria de vir. E esses milagres, de alguma maneira, ele contribui para essa afirmação. É verdade que os milagres do nosso Senhor, eles foram credenciais adicionais para contribuir com a apresentação dele como sendo o Messias de Israel. Apesar de que os milagres por si só não provasse que ele era o Messias, não era apenas por causa dos milagres que ele foi reconhecido como sendo o Filho de Deus que haveria de vir, mas os milagres eles contribuem com essa afirmação que Mateus e os demais evangelistas fizeram nas suas palavras iniciais, quando eles falam de Jesus Cristo. Então os milagres eles dão peso a essas afirmações. Uma coisa é certa: Jesus ele não realizou milagres para atrair as multidões para si. Nós percebemos que em algumas oportunidades Jesus ele ia, vamos dizer assim, fugindo das multidões. Em algumas ocasiões ele fugia das multidões, procurou evitá-la, instruiu os que eram curados a não falar sobre o assunto para ninguém. Perceba que Jesus ele nunca fez nada com o objetivo de se propagar ou de se autopromover por meio daquele acontecimento. Perceba que esse princípio de Jesus Cristo, ele é totalmente distinto daquilo que nós observamos na maioria dos ambientes religiosos que nós podemos ver hoje em dia. As pessoas, quando Deus realiza algo sobrenatural, logo busca fazer com que aquilo seja reconhecido ou conhecido em vários ambientes, e às vezes elas fazem isso, ou talvez na maioria das vezes elas fazem isso, com o objetivo de que elas venham ser reconhecidas por aquilo que Jesus ele está fazendo. Jesus nunca teve esse objetivo, de fazer milagre para atrair as pessoas para si, para atrair as multidões. Não desejava que as pessoas crescem nele, simplesmente por causa dos seus feitos miraculosos. Pois a fé deve ser embasada nas suas palavras, e não nos seus feitos. Quando é que nós percebemos, irmãos, que um crente, ele está devidamente alicerçado em Jesus Cristo? Quando a sua fé, ela está calcada, ela está alicerçada nas palavras de Jesus e não nos seus milagres, não nas suas realizações. Os milagres, eles são bons, os milagres devem ser propagados, e eles contribuem dentro desse processo, mas a fé, ela não pode estar submetida a milagres, e sim na palavra. Perceba que dentro dessa cronologia que nós apresentamos aqui, né? Nós falamos que primeiro Mateus ele apresenta as informações iniciais de Jesus. Depois Mateus fala dos princípios de Jesus, né? No Sermão do Monte, ali Jesus ele vai dar quais deveria ser o comportamento moral, ético, que cada um dos seus seguidores deveriam adotar para a sua vida. E apenas posteriormente é que Mateus ele vai registrar os milagres de Jesus. Então perceba que dentro dessa cronologia que Mateus ele apresenta,
o milagre, ele é precedido pela palavra. Primeiro Jesus ensina, primeiro Jesus ele orienta, e posteriormente é que Jesus ele faz sinais e maravilhas diante do povo. Dito isso, vejamos os sentimentos de Jesus ao realizar os seus milagres. Por quê? Porque os milagres de Jesus, eles não se dão aleatoriamente. Existe um sentimento, existe um objetivo maior por trás de todas as suas realizações. E vejamos alguns desses sentimentos de Jesus ao realizar os milagres que ele realizou. Perceba que a partir do capítulo 8, até do versículo 1 ao versículo 22, nós percebemos Jesus ele realizando 3 milagres pelo menos. Porque qual é o sentimento de Jesus, amado, dentro dos milagres? E o primeiro sentimento que eu quero chamar a atenção, sentimento de Jesus ao realizar os milagres, é que Jesus, meus queridos, ele veio para derramar a sua graça para os rejeitados. E no capítulo 8, isso fica muito claro, porque no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 22, Jesus ele faz 3 milagres para 3 classes de pessoas rejeitadas. Jesus ele purifica o leproso, no versículo 1 ao 4, no versículo 5 ao 13, Jesus ele cura o criado do centurião, e no versículo 14 ao 17, Jesus ele cura a sogra de Pedro. Veja que nós estamos falando de 3 classes de pessoas que eram rejeitadas pela sociedade da época: o leproso, o servo e a mulher. Três classes de pessoas que não tinham importância para a sociedade daquele período. Então Jesus ele veio para derramar a sua graça para os rejeitados. Muitos judeus, irmãos, especialmente o fariseu, considerava o leproso, o gentio e as mulheres a escória da sociedade. Então o leproso era uma pessoa que deveria ser removida do seu convívio social, até pelo perigo, que havia do contágio da sua doença. Ele era removido para um local específico, para um leprosário, um local onde eles iriam conviver afastado da sociedade. O gentio também era desprezado, sobretudo se ele fosse um criado, um servo. E a mulher também não era uma classe de pessoa que tinha lugar de honra entre a sociedade dos tempos de Jesus. No entanto, nós observamos, conforme Mateus ele descreve, que Jesus ele vai derramando e expressando e atribuindo a sua graça para esses grupos de pessoas. Então o sentimento de Jesus nas realizações dos seus milagres é derramar graça para o rejeitado. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele cura o leproso, que vai ao seu encontro, aproximando-se e buscando em Jesus Cristo a solução para o seu problema. O texto diz, meus queridos, que esse leproso, ao aproximar-se de Jesus, tendo se aproximado de Jesus, adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode purificar-me.
A primeira atitude do leproso, ao se aproximar de Jesus Cristo, irmãos, é adorá-lo, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor, como soberano, como um poderoso, capaz de agir sobre tudo e sobre todas as coisas. Aproximando-se, adorou o leproso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa infecção terrível obrigava a vítima a viver isolada. Quando o leproso vê Jesus, ele enxerga a possibilidade da sua cura. Ao ser tocado pelo Messias, ele é purificado instantaneamente. O servo do centurião, meus queridos, havia uma diferença entre o servo e o escravo, muito embora pareça ser a mesma coisa, e às vezes parece até ser um sinônimo, né? Servo e escravo parece ser a mesma coisa, há uma pequena distinção, né? O escravo era alguém que não recebia cuidado algum. O servo ainda morava na casa do Senhor, ele recebia um salário, era alguém que tinha, vamos dizer assim, algumas regalias em relação ao escravo, né? Mas não deixava de ser um servo. E Jesus, ele diz ao centurião que o seu objetivo é ir para curar o seu servo. No entanto, o centurião diz que não era necessário, mas que Jesus dissesse apenas uma palavra. Vemos que esse homem se mostrou preocupado com um servo humilde, por isso foi até Jesus intercedendo por ele. E Jesus mais uma vez demonstra a sua graça para os rejeitados. E o terceiro grupo, e a terceira pessoa aqui deste grupo inicial é a sogra de Pedro, que Jesus a cura. Aleluia. O segundo sentimento de Jesus ao realizar os seus milagres, o primeiro é que Jesus ele derrama a sua graça para os necessitados. A segunda coisa que nós observamos é que Jesus ele traz paz para os atribulados. Jesus é aquele que acalma a tempestade quando ela está na situação mais forte. Ele traz calmaria para o mar quando ele está revolto. Nós vamos perceber isso a partir do versículo 23. O mar da Galileia na verdade não é um mar, é um lago, mas de grande extensão. E as tempestades eram comuns naquele local. E isso acontecia, ou poderia acontecer repentinamente. Sem dúvida, Jesus sabia que a tempestade estava a caminho e, por certo, poderia tê-la impedido, mas não o fez. Sabe por que Jesus ele não o fez, irmãos? Porque Jesus ele é aquele que não apenas evita que algo possa acontecer, mas que age até mesmo por meio de situações turbulentas, tal como essa que nós podemos observar aqui. Ele permitiu que a tempestade viesse, a fim de ensinar algumas lições aos seus discípulos. Ele traz paz para o atribulado. Jesus ele trouxe paz, meus irmãos, conforme nós podemos observar a partir do versículo 28 do capítulo 8 aqui de Mateus, para uma comunidade. Havia um endemoniado, meus irmãos, naquele local que ele não dava paz para ninguém. O texto diz que ele vivia no cemitério, algemados, preso por várias correntes, porque senão ele se soltava daquela situação. E quando ele se encontrava naquele estado, meus irmãos,
toda aquela comunidade ela era atormentada pelaquela situação. Esse episódio dramático é bastante revelador. Mostra o que Satanás ele faz com o homem necessitado. Tira dele a sua sanidade e o domínio próprio. Enche-o de medo, priva-o das alegrias de um lar e das amizades, e se possível condena ao julgamento eterno. É isso que Satanás ele tenta fazer com as pessoas, privá-la de uma vida normal. Também revela o que a sociedade faz com o homem necessitado dentro dessas condições. Jesus ele chega naquele local, irmãos, para trazer alívio, não só para a sociedade, mas para aquele homem que se encontrava nessas condições. Jesus ele traz paz para o oprimido, ele traz paz para o atribulado. Terceira coisa, meus irmãos, dentro desse sentimento de Jesus ele traz restauração física para os enfermos. E quando nós chegamos no capítulo de número 9, Mateus ele dá sequência aos relatos dos milagres de Jesus Cristo, que são inúmeros. Então, quando nós chegamos no início do capítulo 9, a partir do versículo 18, as realizações de Jesus, ela continua, porque ele ressuscita a filha de Jairo, ele cura a mulher do fluxo de sangue. Jesus, ele persevera nos seus milagres e ele vai além, ele cura os 2 cegos. Jesus, ele não apenas traz os milagres para os rejeitados, ele traz paz para os atribulados e ele traz restauração física para os enfermos. Deve-se ter sido difícil para Jairo procurar Jesus, pois era um judeu devoto, ele era um chefe da sinagoga, mas o amor de Jairo por sua filha à beira da morte o compeliu a buscar o socorro de Jesus, mesmo considerando a oposição dos líderes religiosos a Cristo. Quando Jairo se encontrou com Jesus, sua filha estava prestes a morrer, mas o atraso causado pela cura da mulher fez com que a sua filha morresse. Os inimigos de Jairo chegaram em seguida e avisaram que a sua filha havia falecido. Então veja que certamente foi muito difícil para aquele homem reconhecer a sua necessidade, reconhecer que apenas Jesus Cristo poderia trazer solução para a condição a qual ele estava vivendo. Jairo, sendo um judeu, um chefe da sinagoga, indo à procura de Jesus Cristo, mas a sua dificuldade fez com que ele reconhecesse a necessidade que ele tinha de Jesus. E ele, sem se importar com que as pessoas pudessem falar a respeito do seu comportamento e da sua atitude, ele vai à procura de Jesus. No entanto, nós percebemos que enquanto Jesus ele para socorrer uma mulher, chega a informação que a filha de Jairo havia morrido. No mesmo instante, irmão, Jesus ele tranquilizou esse homem e o acompanhou até a sua casa. Na verdade, a demora deveria ter ajudado a fortalecer a fé desse homem, porque ao invés de Jesus ir até a sua casa apenas para curar uma menina que estava enferma, Jesus ele vai para a casa de Jairo não só para curar, mas para ressuscitar uma menina que agora já não mais estava enfermo, mas havia morrido. Devemos aprender a confiar em Cristo e em suas promessas, a despeito dos nossos sentimentos, daquilo que os outros dizem e da forma como a situação se apresenta.
porque às vezes a situação ela está difícil, mas com o passar do dia, o problema, ao invés dele ser solucionado, ele se agrava, que é o caso de Jairo. Ele estava diante de uma situação difícil, que era a doença da sua filha. Só que quando ele vai à busca de Jesus, naquele momento, ao invés da sua filha ser curada, a sua filha morre. Então o problema vai se avolumar diante daquele cenário que ele se apresenta. No entanto, meus irmãos, essa situação de Jairo nos mostra que nós devemos confiar em Jesus Cristo e em suas promessas, mesmo diante da situação, e ainda que os nossos sentimentos eles sejam de temor diante daquilo que está colocado diante de nós. Jairo deve ter se assustado diante da cena com a qual se deparou ao chegar em sua casa. Ainda assim, Jesus ele assumiu o controle, meus irmãos, que é o que ele faz sempre. É o que Jesus faz sempre, ele sempre assume o controle. Jesus ele assume o controle e ressuscitou a menina. Porque Jesus ele é Senhor, meus amados, e ele tem o poder até mesmo sobre a morte. Aleluia. O outro milagre é demonstrado por Mateus, que é o que antecede, a ressurreição da filha de Jairo, que é o que Jesus ele teve que se ater ali por algum instante, que é a cura da mulher do fluxo de sangue. Mateus ele não dá esse detalhe, mas Marcos, no capítulo 5, versículo 23, diz que essa mulher gastou todos os seus bens com a medicina, contudo sem obter sucesso. Sua angústia se avolumava a cada dia, visto que a sua enfermidade lhe privava da sua vida religiosa, familiar e social. 12 anos, meus irmãos, padecendo de uma hemorragia. 12 anos padecendo de uma hemorragia. Essa mulher, por certo, estava fisicamente muito debilitada, 12 anos padecendo com um sangramento que não estancava nunca. Certamente ela estava fisicamente muito fragilizada. Mas se não bastasse a fragilidade física dessa mulher, o maior problema dela não era esse. O maior problema dela é que essa fragilidade física certamente afetou a sua vida familiar, afetou a sua vida emocional. Por quê, irmãos? Porque uma mulher com uma hemorragia, ela também ela era retirada da sociedade. Ela era tida como uma imunda, e ela não poderia viver no seu convívio social. O texto não fala, nós não sabemos se essa mulher ela era casada e se ela tinha filhos. Se por acaso ela era casada e tinha filhos, ela foi retirada desse convívio familiar. E mesmo se ela não fosse casada, ela foi tirada do convívio com os seus pais, com os seus irmãos, e foi levado para um outro local. Agora imagine como é que essa mulher estava no seu espírito, na sua alma. A dor não apenas física, mas a dor emocional que ela deveria estar sentindo. 12 anos, o texto diz que gastou tudo o que tinha. E o texto vai além, dizendo, sem haver nenhum progresso. Pelo contrário, indo de mal a pior. Indo de mal a pior. E Jesus, quando Ele quer fazer milagres, irmãos, Ele faz porque Ele é Senhor. A intensidade do desejo dessa mulher por procurar Jesus, ela era tão intensa, meus irmãos, que ela tinha consigo mesmo. A intensidade dessa mulher, ela é muito semelhante ao que nós descrevemos, aqui anteriormente, a do servo do centurião, que quando ele vai buscar por Jesus, Jesus diz, eu vou até a tua casa, ele diz, não é necessário. Diz apenas uma palavra,
porque o meu servo sarará. Eu sei que o Senhor é um homem de autoridade. A fé dessa mulher em busca de Jesus, ela era tão intensa, que ela dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. E o texto diz, irmãos, que quando ela se aproxima de Jesus e ela toca nas vestes de Jesus Cristo, o texto diz que imediatamente ela ficou curada. Aleluia. Perceba, meus irmãos, que Jesus, ele salvou essa mulher antes de curá-la. Ela toca nas vestimentas de Jesus Cristo. Após ela tocar nas suas vestimentas, o texto diz que Jesus, que dele saiu virtude. Jesus, levantando-se, seguia, e também os seus discípulos, e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar, ficarei curada. Jesus, voltando, vendo-se, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Perceba esse detalhe, perceba o detalhe do que o texto apresenta. Jesus, voltando-se, vendo, disse: tem bom ânimo, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, ela ficou curada. Perceba que primeiro Jesus salva essa mulher, para que depois ele venha curá-la. Jesus não olha para ela e diz: filha, você está curada. Jesus diz: filha, você está salva. Você está salva. E o texto diz que depois da salvação, veio sobre ela a cura. Que maravilha, meus queridos. Glória a Deus. Por fim, mais adiante, andando mais um pouco, Jesus, ele cura 2 cegos. A cegueira é uma das ilustrações usado para a ignorância espiritual e a incredulidade. Aquela pessoa que não entrega a vida a Cristo, Jesus a considera como uma pessoa que está cega, espiritualmente falando. O pecador só pode nascer de novo depois de enxergar as coisas de Deus. O cristão deve se dedicar a crescer espiritualmente, pois de outro modo a sua visão espiritual, ela vai se deteriorar. Tem pessoas que, espiritualmente falando, meus irmãos, ela está com a sua visão atrofiada. Está com a sua visão atrofiada. O milagre dessa sessão é relacionado a um demônio. Apesar de enfermidades e possessões demoníacas serem 2 coisas distintas, os demônios têm poder de causar aflição física. Neste caso, o demônio privou o homem da fala. Jesus libertou o homem e o povo reconheceu que algo novo estava acontecendo entre eles. Bendito seja o nome santo do Senhor. Jesus é aquele que realiza a sua vontade, meus queridos. Ele faz com que o seu plano sobre a nossa vida, sobre a vida da sua igreja, ela venha a ser concretizada para a glória do seu santo nome. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. E para concluirmos, meus irmãos, retornemos à leitura que fizemos. Os milagres que Cristo realizou mostra que Ele é pastor que está preocupado com as suas ovelhas. O texto que nós lemos diz que Ele vê essa multidão e Ele se compadece. Diante do sofrimento da multidão, Jesus, Ele se compadece, porque o povo estava como uma ovelha que não tem pastor, meus queridos. Então, todos esses acontecimentos mostram que Jesus, ele se importa com o seu povo. Todos que buscam por Ele, encontram alívio dos seus fardos pesados. Em Jesus, irmãos, encontramos paz, alegria e, sobretudo, meus queridos, e o mais importante de tudo isso aqui,
em Jesus nós obteremos a vida eterna. Aleluia. Nós encontramos paz em Jesus, nós encontramos alegria em Jesus Cristo, e acima de tudo isso, em Jesus nós obteremos a vida eterna. Louvado seja o seu santo nome. Que Deus em Cristo, meus queridos, continue abençoando a todos, para a glória do seu santo nome. Amém.